Olá, sejam muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Diário Econômico, esse podcast onde nós falamos de economia e negócios que acontecem em Pernambuco, no Nordeste, no Brasil e até no mundo, como vocês vão ver hoje neste programa, onde nós vamos tratar de diplomacia no metaverso. Eu sou Patrícia Raposo e convido vocês a me acompanhar neste podcast, onde eu vou entrevistar o Rainer Michel, que é o cônsul da Eslovênia. Seja muito bem-vindo, Rainer. Tudo bem, Patrícia? É um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada pela sua presença. Acho que esse podcast vai ser bem bacana. Legal. O Rainer também, ele é o presidente do Instituto de Pesquisas Estratégicas em Relações Internacionais e Diplomacia, o IPERID. Ele é mais conhecido como o IPERID e depois o Rainer vai falar um pouquinho também sobre esse instituto. E comigo aqui também o Marcelo Bressan, que é futurista, professor da Ceres School e head de inovação e empreendedorismo também do IPERID. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Patrícia. Prazer receber você. Gente, o tema metaverso, ele é um tema que tem despertado muita curiosidade, né? Mas muita gente não entende o que é o metaverso. Então, Marcelo, eu gostaria de começar com você, por você, para que você possa explicar o que é o metaverso. O metaverso é um jogo? Não, na verdade o metaverso não é um jogo. E se a gente resgatar aí como foi a entrada na internet dos negócios, né, e dos governos também, se você parar para pensar na internet, tem muitas semelhanças, tá? O metaverso é um termo que surgiu na ficção científica, assim como o ciberespaço também surgiu uma década antes na ficção científica. E é um conceito em que você tem o véu entre o mundo físico e o digital é rompido. Você não tem mais diferença entre essas duas coisas. Só que como no contexto da ficção científica, a necessidade de uma interface nas histórias onde surgiu, a primeira história foi num livro chamado Snow Crash, em que os personagens usavam capacete de realidade virtual, talvez isso tenha ficado um pouco no inconsciente coletivo e você tem aí uma espécie de fixação com esse tema da realidade virtual. Mas hoje o que a gente tem parece muito mais com outro conceito que é mais contemporâneo, muito mais robusto, que é o de phygital, né? Onde você tem a simbiose entre interações digitais e físicas. Por exemplo, a gente está aqui num podcast que vai estar em várias plataformas digitais. A pessoa vai poder estar no trânsito nos ouvindo, tá? E não vai ser pelo rádio. Ou pode ser pelo rádio também. Eu estou aqui, mas provavelmente em algum momento meu celular vai me avisar que alguma conta foi paga no débito automático. Eu vim com um transporte que não é o meu, vim de Uber para cá, o motorista ficou sabendo que eu precisava vir para esse destino, me pegou na minha residência, me deixou aqui, eu não conheço a pessoa. Isso tudo feito por intermediação digital. Tá? Então, se você falar, nossa, um dia a gente vai ter metaverso, bom, já tem. A gente já tem, não tem tanta diferença entre o que acontece no físico e no digital. A nossa pegada digital, por assim dizer, ela já é de um nível de importância para a gente que não vejo tanto a necessidade da gente questionar se isso vai vir ou não. O que eu acho que tem que ser explicado um pouco melhor para o público é com que isso se parece. Porque as empresas de tecnologia que investiram milhões em softwares gráficos, em reprodução de imagens tridimensionais, em capacete de realidade virtual, Mark Zuckerberg apostando lá na Meta, em que você tem que ter um capacete que aqui no Brasil deve custar entre 5 e 18 mil reais para você conseguir fazer uma reunião. Tá? Inclusive com outras pessoas que têm o mesmo recurso. É extremamente excludente. E ele está perdendo rios de dinheiro com isso, né? Os investidores estão extremamente nervosos porque, como toda nova tecnologia, você tem uma curva crescente, né, de que a gente chama de hype, né, de altas expectativas em relação a isso, e aí quase que sistematicamente, não vou dizer que se quebra a cara, mas tem uma queda livre aí quando se começa a ter um entendimento do que é que realmente dá para fazer com isso. Desculpa interromper, mas eu tive em São Paulo recentemente, entrei numa loja de uma construtora e lá me apresentaram terrenos para vender no metaverso. Eu não precisei de óculos de realidade aumentada para poder estar ali, ver o que é que estava acontecendo ali.
né? E havia a possibilidade, se eu comprasse terreno, eu ia ter um avatar e ia poder atuar por ali. Uhum. É uma coisa que parece um jogo, mas não é um jogo. Mas ele lembra esse design de um jogo, né? Também fiz recentemente um curso sobre metaverso e me trouxeram um evento virtual, um show, né? Teve um show e, né, esse show era engraçado porque a artista ela estava num estúdio dançando e o avatar dela que aparecia dali para o público, que também estava cheio de avatares, né? Então, assim, como é que vai ser essa questão nós, cidadãos comuns, nós vamos poder estar no metaverso ou isso vai ser uma coisa de pessoas muito privilegiadas? Sim, eu vou dizer sim para as duas coisas, certo? Metaverso, lá na promessa lá atrás, era realmente o mundo inteiro ter uma camada digital uniforme, ou seja, eu não teria um metaverso, por exemplo, da Apple ou do Windows, ou do Android, tá? Teria que ser uma coisa só. A gente está muito longe disso, certo? E ao mesmo tempo, como as marcas estão correndo para o metaverso numa perspectiva de promoção de experiência de marca, certo? Isso acaba criando bolhas dentro desses serviços, por assim dizer, de metaverso. Qualquer empresa hoje pode chegar para um estúdio especializado em construção de metaverso e dizer, eu quero o metaverso da minha marca. E uma coisa que eu acho muito triste é quando a pessoa pega e faz uma réplica da loja física e bota a pessoa para entrar lá para fazer a mesma coisa que ela faz na loja física nessa réplica digital. E o que ela faz na loja digital não acontece de volta na loja física e vice-versa. Tá? Por que eu acho isso triste? Porque os meios são as mensagens, né? Então, a partir do momento que você tem uma mídia nova, que ela é super poderosa, veja, no metaverso eu posso voar. Por que eu vou reproduzir uma loja física do mesmo jeito? Ao mesmo tempo, se o meu mundo físico agora ele tem competências digitais, uma mesa pode ser muito mais do que isso. E é aí que entra o lúdico. E aí por isso que vem o pessoal que trabalha com game está fazendo isso há mais tempo. Tá? Eles sabem fazer isso. E eles têm as competências tanto de computação para fazer esses universos, como das lógicas de criar essas mecânicas de experiência. Então, tá entrando, eu acho que a gente tá, se você for olhar para o grande burburinho que está sendo feito em metaverso, a gente está falando principalmente de marketing. Mas se você for, por exemplo, para a academia, só da área de medicina está fazendo avanços interessantíssimos usando isso. A pessoa está conseguindo fazer uma cirurgia com telepresença, está conseguindo compartilhar modelos bem realistas de anatomia e navegar por isso junto com os estudantes em tempo real numa sala de aula sem precisar manipular um cadáver, treinar procedimentos. Então, você tem avanços significativos em várias áreas. O imobiliário se beneficia muito disso, tá? Então, se a gente olhar para a questão do marketing, eu passei por essa área, eu atuei na área de marketing durante um tempo. Tem uma deformação profissional de realmente querer vender demais a coisa, certo? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque isso aumenta a expectativa do que realmente dá para fazer ou não. Tem limites. E esses limites estão ok. Já dá para fazer muita coisa legal com isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, para a gente partir para a questão da diplomacia. Você trouxe aí o exemplo de construtoras, por exemplo, que podem criar um ambiente ali. Quando uma empresa cria, que eu já vi vários, até a escritório de advocacia tem criado o seu ambiente no metaverso, quando ele cria isso, ele teria que estar necessariamente dentro de uma coisa maior, né? Digamos, de uma... eu não sei, sei lá, num espaço comum, ou não, ou ele pode estar no metaverso só com aquele acesso que ele bota lá no site dele, você entra e faz visita e não sei o quê. Para ser metaverso, ele teria que estar dentro de um ambiente onde outras empresas também estão representadas pelos seus avatares, digamos assim? Teoricamente, pelo conceito original do metaverso, sim. Sim. A questão é que a gente não tem tecnologia para isso. Tá? Ainda não tem. Não dá para você conseguir segurar
um número ilimitado de usuários no mesmo contexto virtual e promover a mesma experiência síncrona, certo? Qualquer experiência, qualquer jogo multijogador que você for, vai ter os servidores, que cabe até X pessoas por vez ali. A gente não tem o poder computacional ainda de ter algo realmente tão amplo. É por isso que algumas plataformas de metaverso estão fazendo essa briga para se posicionar como a plataforma, e foi o movimento do Mark Zuckerberg de tentar ser a plataforma de metaverso, porque aí, a partir do momento que ele se consolida como a plataforma, e ele tem os usuários no Facebook, que a gente pode falar o que a gente quiser do Facebook, mas recentemente eu vi uns dados que continua crescendo o número de usuários naquela plataforma. E está sendo menosprezada, mas ele está perdendo mais por causa da Meta do que por causa do Facebook em si. Então, se ele conseguir dar o salto tecnológico para abarcar essas pessoas em tempo real no mesmo lugar, ele matou o maior inimigo do metaverso, que é justamente essa experiência fluida entre todas as pessoas. Agora, você tem plataformas que reúnem várias marcas e que as pessoas conseguem ter até um certo grau uma experiência comum, síncrona. É como se fossem comunidades. Ali. Sim, de uma certa forma, sim. Então, nesse caso da diplomacia, digamos, esse ambiente diplomático, ele pode ter uma comunidade diplomática que não estaria necessariamente dentro de uma plataforma muito abrangente, ou mesmo do Facebook, por exemplo. Ele não precisa necessariamente estar ali. Ele pode criar o próprio ambiente dele, onde Sim. isso iria acontecer. Sim, em 2014, as Maldivas conduziram o primeiro congresso internacional sobre mudança climática, tá? Dentro de um jogo, uma plataforma, um jogo chamado Second Life, que era uma plataforma multijogador em que você simulava a sua vida ali. Tá? E funcionou. Tá? Eles tiveram esse espaço lá dentro dessa plataforma. Poderia eles terem feito toda a plataforma privada deles? Essa aqui é a plataforma do Consulado do Brasil, nos outros países. Poderia, mas isso é um esforço tecnológico que requer um expertise, um investimento que talvez não justifique você ter o seu próprio metaverso para tudo. Em alguns casos, sim, outros não. E aí tem o conceito de jardins murados, certo? Você tem o seu jardim dentro desse espaço virtual, onde você controla quem entra e quem sai. A China mesmo já falou que, assim, ela tem uma economia do metaverso, mas a empresa dona da TikTok, por exemplo, já falou que ela vai ter um espaço virtual que não é metaverso. Por quê? Porque eles querem esse controle de quem entra e quem sai, quem fala o que lá dentro. No metaverso você não poderia fazer isso. Rainier, o país de Barbados, né, o país caribenho, anunciou em novembro do ano passado que estava comprando um terreno no metaverso. E isso deu um passo para a legitimação, né? do metaverso, né? Como você vê esse movimento? E depois eu quero saber se a Eslovênia já está também comprando terreno lá no metaverso. Ouvi dizer que está tendo um deságio dos terrenos do metaverso. Mas a boa pergunta, e realmente o Marcelo deu uma aula aqui que eu acho que é muito importante para esclarecer para os ouvintes realmente o que é o metaverso, né? E realmente é uma tendência, eu acho que é uma solução inovadora. Eu acho que principalmente na área médica você tem a questão da realidade aumentada também, que é uma plataforma, é uma forma de conectar dentro do metaverso, já é uma realidade fundamental, cirurgias de longa distância, enfim. Na diplomacia é algo um pouquinho diferente e é um pouquinho mais complexo, né? Porque você aí também precisa ter a questão das leis internacionais, né? Barbados fez essa experiência e eu lembro, né? Nem todo pioneirismo tem sucesso. Às vezes o pioneirismo é parte de um processo de crescimento, né? Na área de games, Atari, Activision, né? Da nossa época mais velhinhos, né? Vamos chamar assim, não existe mais ou foram incorporados. Então, eu acho que é uma questão que está sendo evoluído. Na questão da diplomacia, o metaverso é algo de grande discussão ainda, porque você tem que entender que hoje o direito internacional, ele contempla o mundo físico. Né? Ou seja, território, questão de importação, exportação, tratados internacionais, memorandos internacionais,
esse arcabouço, né, construído, esse tecido diplomático construído, foi construído no mundo offline. Né? Então, aí você tem que começar a trabalhar em conjunto com todo esse processo que Marcelo colocou de desenvolvimento, a questão da inclusão, né? Você não consegue, como é que você vai falar em metaverso em regiões do Brasil que nem conectividade de internet você tem, né? Então, mesmo em centros, grandes centros, onde você já tem a 5G, você tem provedores que têm uma capacidade maior ou mais potente para trabalhar esse conceito metaverso. Você tem regiões que mal internet tem, né? Então, realmente é um desafio. O Brasil, acho que é um grande, nessa questão eu falo que é um grande laboratório. Ou países como China, Rússia, que tem um território muito grande, são grandes laboratórios. Para você entender como você vai aplicar dentro de países que têm dimensões continentais a questão da diplomacia, a questão do diálogo. E a diplomacia está baseada numa coisa, que é o diálogo, a confiança, né? E até uma pergunta que eu tenho, como é que você vai criar confiança, né, dentro de um ambiente virtual? Né? Porque o que é a confiança? É o trabalho de você olhar a pessoa, de ver a pessoa, conversar, observar as reações. São muitos detalhes que estão envolvidos dentro da diplomacia. E às vezes um pequeno detalhe que pode falhar ou não ser captado dentro hoje dessa realidade, que pode ser que no futuro consiga captar um olhar, uma situação, enfim. Né? Apesar de ser... O avatar tem que passar a emoção. Tem que passar, né? Já estamos falando a questão de cheiro e tudo mais, mas, por exemplo, quem gosta de assistir o The Crown, né? Aquele filme que retrata a família inglesa no Netflix, né? Apesar de ser uma obra fictícia, você tem alguns nuances muito interessantes de como funciona o poder, o sistema, o establishment, as negociações, e você vê nitidamente, obviamente, que você tem instrumentos que facilitam a diplomacia, né, e você não pode ficar para trás, né? Você tem a rainha assistindo uma televisão que só tinha o canal da BBC, e na época o neto dela, o William, já sabia de televisão com mais de 100 canais, canal aberto por satélite. Então, essas discrepâncias que foram retratadas, por exemplo, é o que a gente está discutindo aqui, né? Como você não ficar para trás. A diplomacia, ela é baseada ainda em questões de respeito, de observação, de percepção, que são ainda complexas e difíceis dentro do mundo, né, metaverso. E tem a outra questão, que é a questão do direito internacional. Se a gente hoje ainda tem dúvidas, né, no direito internacional, onde começa o meu direito, onde inicia o seu direito, né? As fronteiras, né? Quais são as fronteiras que vão existir dentro do mundo metaverso? Elas vão ser replicadas às fronteiras físicas, e a lei, vamos pegar um caso de uma decisão de um Supremo Tribunal, não só do Brasil, de qualquer outro país, como é que ela vai ter impacto dentro do metaverso? Como é que enfim, eu estou jogando mais dúvidas do que certeza. Sim. E tem uma coisa curiosa aqui no caso do Barbados, o que é que o ministro das Relações Exteriores colocou? Ele disse que vai construir as embaixadas e os consulados e desenvolver estruturas para fornecer, por exemplo, vistos digitais e desenvolver sistemas de teletransporte para que os usuários possam transportar seus avatares pelos diferentes mundos. Então, na verdade, ele já está criando aí realmente um universo paralelo. A gente não vai viajar mais fisicamente, vai viajar lá pelo metaverso, né? Mas que tipo de serviços, de benefícios, né? Você trouxe um bocado de dúvidas aí, mas olhando para o lado positivo, que benefícios você acha que o metaverso pode trazer? Essa questão do visto virtual, faz sentido? A gente precisa estar no metaverso para isso? Eu acho que faz muito sentido. Eu acho que um dos países que está muito bem colocado na questão tecnológica é a Estônia. Tá? A Estônia começou um projeto que chama e-Estônia, onde todos os serviços públicos estão digitalizados, vamos chamar assim, então na nuvem. Uhum. Né? Inclusive, se eu quiser abrir hoje uma empresa na Estônia, eu consigo aqui. Eu consigo até residência dentro desse processo.
Então, você vê que são já situações da diplomacia, do direito internacional, do empreendedorismo, de internacionalização muito positivas. Né? Então, mas você não precisa necessariamente estar no metaverso. Não, eu não preciso estar no metaverso, mas futuramente, provavelmente o metaverso vai ser incorporado. Eu não sei se o Marcelo concorda, mas ele, na verdade, é uma plataforma que abriga de quem vai ter a plataforma, né? O Zuckerberg queria ser o pioneiro, ou ainda quer, mas essas novidades, realidade aumentada, a questão de países digitais e a Estônia e tal, na verdade são situações e soluções que vão ser incorporadas ao metaverso que já existem hoje. A dúvida é como vai ser trabalhado dentro desse universo. Me corrija se eu estiver errado. Como você vê, Marcelo? O que eu vejo, e eu acho que a visão de vocês está correta, tá? Assim, meu entendimento passa por aí também, mas tem uma coisa que conceitualmente é bem interessante, é entender como a gente ainda usa uma metáfora de internet para metaverso. Tá? Estar no metaverso. Quando você falava estar na internet, era ter um site, ter uma rede, participar de uma rede social. O metaverso, a grande coisa do metaverso é que você não vai estar nele. Certo? Não tem como você não estar nele. Metaverso só vai ser metaverso mesmo no momento em que tudo estiver, essa camada entre físico e digital não tiver mais distinção. Então, quando você vê os estágios de desenvolvimento da tecnologia, você tem duas abordagens. Né? Você quer fazer um carro. Então, você começa fazendo o pneu, depois você faz o motor, depois você faz o chassi, depois você faz o volante e você vai montando isso e testando. Isso toma muito tempo. Uma outra abordagem é a lógica que a gente chama de MVP, que é você trabalhar com o mínimo produto viável. Você sabe onde você quer chegar, mas você vai fazendo pequenos experimentos até chegar lá. Então, tá, para que eu quero o carro? Não, eu quero o carro para chegar do ponto A ao ponto B. Pô, vamos começar com patinete, bota 2 rodinhas numa tábua e vamos pedalando. Ah, depois vamos fazer esse patinete ser mais rápido, vamos botar uma coisa aqui. Ah, já sei, a gente faz uma coisa, a gente vai chamar isso agora de bicicleta. Ah, não, agora a gente vai chamar isso de moto. Ah, a gente vai fazer uma outra coisa e vai chamar de carro. Então, se a gente for olhar por essa lógica, tá? A gente já pode dizer, sim, que esses jardins morados, esses mundos virtuais, eles são o metaverso. Mas eles não são ainda o metaverso onde ele vai chegar. E aí, qual é a grande barreira para ele chegar? Tem a barreira técnica da interoperabilidade, mas o maior inimigo vai ser justamente as fronteiras jurídicas, as fronteiras entre países, as relações entre países. Por exemplo, hoje, se você compra um produto no e-commerce e vem da China, ele não chega. Você reclama com quem? Com o Código do Consumidor? Você vai para quem você reclama? Uma corte internacional para reclamar direito do consumidor não existe, né? Isso, exato. Né? Agora, imagina você tá fazendo um acordo, uma coisa de um impacto um pouco maior e tudo. Tem questões de compliance internacional, aí você vai, quando você faz grandes negócios, você tem órgãos que meio que, ok, esse contrato é válido entre esses dois países, o direito internacional olha para isso. Então pensa que no metaverso, assim como na internet, fronteira geográfica fica uma coisa que deixa de fazer um pouco de sentido. E um número de operações econômicas, certo? De compra, de venda, de aluguel, de empréstimo, de microempréstimo, de cobranças, vai acontecer numa velocidade muito maior, numa intensidade muito maior, entre um número muito maior de agentes. Deixa eu pegar um gancho aqui, acho que é interessante o que o Marcelo falou, a questão da território de um país, né? A gente, por exemplo, a União Europeia ela parte de um desenho onde tem um acordo bilateral entre França e Alemanha na questão do aço e carvão. Depois a União Europeia é estruturada como um conjunto de países baseados numa unidade financeira, né, também de leis, enfim, parlamentar e tudo mais. Esse processo, na verdade, já era uma criação de um metaverso, onde você tem... Antigamente, para você viajar pela Europa, para cada país você precisava de um visto. Né? Você precisava de um visto. Então, o que acontece? No metaverso, não tem mais esse visto. Então, vamos imaginar o metaverso como se fosse a União Europeia hoje, onde você se desloca e não tem aquela barreira, aquele guarda onde carimbava e tudo mais, então deixa de existir. Mas os países, essa eu acho que é a grande dúvida, a questão territorial, o conceito nação,
como é que vai ficar dentro do metaverso? Eu acho que é uma discussão que não tem ainda resposta. Não. Né? Eu acho que tem que ser discutido, porque aí você tem a questão de soberania nacional, né? Como é que vai se tratar isso? Mas, enfim, pegando um exemplo prático da Europa, onde hoje você se desloca pela área de Schengen, né? Sem precisar de visto, né? É um grande exemplo de um metaverso no mundo físico, onde você se desloca hoje sem a necessidade de um carimbo e de controle. Né? Agora, já existe um arcabouço jurídico para sustentar. Né? E paradoxalmente, desculpa. Não, pode continuar. E paradoxalmente, você vê um movimento muito forte na Europa, tem uma entidade chamada Gaia X, que começou com uma parceria privada, está se tornando algo público-privado, começou entre empresas da França e da Alemanha, novamente. Mas está se expandindo já, ganhando força, que trata do seguinte, para que essa cidadania digital, como é o caso da Estônia, aconteça, fisicamente existe uma base onde essas informações estão. A nuvem, ela tem um componente físico também, não pode esquecer disso. Tem máquina para fazer isso rodar. E esses servidores, eles ficam nos Estados Unidos. Que é quem controla a rede mundial hoje, né? Então pensa imagina um francês, na hora que ele entendeu que para ele tirar uma licença na prefeitura da cidade dele, ele está pagando, o dinheiro do imposto dele está sustentando uma empresa americana. Né? Bate os orgulhos nacionais, inclusive, aí, certo? Então a Gaia X surgiu como um movimento para desamericanizar, ou pelo menos desconcentrar a nuvem. Certo? Diluir essa nuvem. Você está começando a se tratar a armazenamento de dados como um tema de soberania nacional, como você mencionou. Tá? Então pensa que o nível de maturidade da gente é tão pequeno ainda para lidar com isso, que estamos na mão das grandes corporações. O Brasil está com uma estratégia interessantíssima de governo digital. Eu estou adorando o que o governo brasileiro vem fazendo com digital. Eu votei com meu título de eleitor digital, eu sou parado numa Blitz, minha carteira de motorista é digital. O GovBR é um projeto muito interessante. Mas a gente tem que atentar ao fato de que isso abre uma série de vulnerabilidades e a gente tem que desenvolver essa competência técnica e econômica de ter esses negócios aqui também. Como é que a gente ia trazer isso para cá? E vamos para a paradiplomacia, porque uma empresa brasileira pegar e fazer isso do zero, ela vai ser engolida pelo pessoal lá fora. Então, como é que a gente cria uma dinâmica de ter isso aqui também? Mesma coisa para os semicondutores, né? Que também a gente vai precisar, é um recurso super estratégico. No Brasil tem 4 plantas, certo? E é dificílimo de produzir. Ele mencionou uma coisa que a gente já conversou algumas vezes, né, Patrícia? Eu acho que dentro desse metaverso tem a questão da diplomacia, as relações internacionais e também um tópico que depois vai virar muito importante dentro do metaverso é a paradiplomacia, que é justamente as ações entre os locais, entre municípios, entre os países. Mas eu acho que é tema de outra conversa, mas você tem a Estônia, com um grande exemplo, mas ao mesmo tempo a pandemia nos ensinou algumas coisas interessantes. Alguns países ainda usam hoje o flop disk, aquele formato maior do disquete, né? Que era, eu não sei o tamanho em centímetros, mas é quadrado e flexível. Quer dizer, é uma tecnologia de quê? 30 anos atrás? Né? Outros países estavam usando fax ainda durante a pandemia para se comunicar entre os poderes públicos. Então, realmente, e nós estamos falando desses 2 exemplos de 2 países do primeiro mundo. Sim. Então, o desafio é grande, né? Eu queria trazer aqui de volta essa questão desses ambientes de metaverso, porque eles estão dentro desse conceito da Web 3.0, né? E tem algo que é atrelado a essas plataformas, que são os criptoativos. Sim. Né? Então, assim, sempre uma plataforma vai ter um criptoativo que é a moeda que vai transacionar aquelas operações. Então, eu estou naquele ambiente comprando e vendendo. O JP Morgan, por exemplo, comprou, né, um terreno, acho que foi na Decentraland, né? Comprou. Então, assim, você pega o maior banco dos Estados Unidos, já está numa plataforma dessa. Então, o movimento que a gente vê é dessas empresas chegando. Ninguém sabe direito o que é que vai acontecer, mas eu quero estar lá, eu vou chegando e vamos ver como é que isso acontece. No metaverso, no ambiente metaverso que eu entrei, nessa construtora que eu visitei, tinha várias empresas já.
Então, além dela, eu acho que foi até a Decentraland, porque tinha outras coisas, tinha McDonald's, tinha loja disso, Sim. tinha loja daquilo, tinham várias coisas ali, né? Eu entrei, não era um avatar, eu estava vendo ali através do avatar de outra pessoa, né? Do rapaz que estava me atendendo, mas ele estava mostrando aquilo ali. E o que é curioso é que as pessoas estão pagando muito caro pelos terrenos no metaverso. Sim. Né? Então, assim, para onde é que isso vai, Marcelo? Veja, isso é uma aposta. Tá? Criptoativos, e talvez isso explique, o que eu vou falar agora explique porque aqui tem tanto escritório de advocacia no metaverso. Criptoativos são contratos inteligentes, certo? Mediante um valor puramente fictício, tá? Estabelecido, olha, a gente está concordando que isso aqui equivale a X dólares, que hoje também é um valor fictício. O Banco Central diz, olha, vamos combinar que dólar vale tanto. E a gente sabe que o mercado econômico é baseado nessa especulação e nesses acordos, né? Então, quando eu vejo essa corrida por ocupar esse espaço numa plataforma como Decentraland ou a Luna ou Terra 2, enfim, qualquer uma dessas grandes plataformas, o que eu vejo é o seguinte, tá? Essa produção de presença digital nesses espaços, tá? Para marcas líderes, é uma forma de gerar novamente o que esses mercados já sabem fazer, que é a especulação imobiliária. Veja, você não consegue comer um sanduíche no metaverso, certo? Você até pode comprar, o seu avatar pode interagir, mas você não come. Mas qual é o grande business da McDonald's? É real estate. É óbvio que eles vão estar no metaverso. Uhum. Ramo imobiliário, né? Mas no caso da Heineken, a Heineken também está no metaverso. Mas aí a experiência compra uma Heineken e você fica só olhando para a Heineken. Você vai olhar, não tem como saborear, né? É a experiência de marca. Experiência de marca. É o que eu percebo. Acho que tem um movimento muito grande de marketing ali, porque quando você joga, você gera uma curiosidade, você joga a sua marca ali, você gera uma curiosidade, faz com que as pessoas entrem para ver como é que aquela marca está se comportando ali dentro e você gera mídia. Acho que a curiosidade do novo. Eu acho que tem outra questão que é importante, que foi mencionado. Primeiro, a questão monetária baseada em lastros. Lastros ligados ao Banco Central, estão ligados a metais preciosos, geralmente, né? Ouro, prata. Tanto é que na moeda americana você tem um símbolozinho e aquela nota que foi impressa tem um lastro ou através do ouro ou através da prata. Então é dourado ou prateado, né? A criptomoeda, qual é o lastro? Né? Então é o que Marcelo falou, assim, eu acho que isso vale, vamos apostar nisso. Então, e nós tivemos, acho que foi recentemente, você pode até falar melhor, essa semana um caso, né, de um investidor americano que causou um pânico na área. Então, veja, é tudo muito novo, existe uma especulação, existe a questão de marketing, ou seja, até cai bem você dizer hoje, eu estou nesse mercado, mas é uma realidade que se envolta, importante, que eu acho que nós vamos aprendendo, caindo, levantando, e tem uma questão importante, a gente não pode esquecer que hoje nós estamos num mundo que se fala muito sobre ESG. Né? E eu sempre falo o seguinte, no ESG, o último item, além de sustentabilidade e meio ambiente, é governança. Né? Então, como é que nós vamos tratar sobre governança no mundo metaverso ou em países ou regiões que não têm democracia, ou são lideradas por um ditador, ou um regime totalitário? Vai continuar no mundo offline tem restrições e no metaverso fica livre? Então, questões que vão ser levantadas, e a questão de sustentabilidade, né? As criptomoedas não são muito sustentáveis, né? Nem um pouco. Nem um pouco, né? Metaverso é um pesadelo. Ok, é disso que eu queria chegar. É um pesadelo? O custo computacional, o esforço, a geração de energia para você fazer toda essa mágica virtual acontecer é altíssimo. Tá? O pessoal tá recorrendo a táticas como colocar os servidores enfiados dentro da água, debaixo de um lago. Não só consumo de energia, mas a energia que é gerada, o calor. Sim. Né? Tá? Então, é verdade. Você pegar uma marca que está fazendo uma ação no metaverso promovendo sustentabilidade, isso é greenwashing, tá? A pessoa tá somente... Explica o que é greenwashing. Greenwashing é você... é quando uma corporação ela aborda temas de sustentabilidade como uma questão puramente de imagem. Faz de conta, né? Você aceita olha, a gente vai mandar sua comida, você quer ou não o guardanapo e o plástico
do talher descartável. Tá? Você não quer, muito bem, nós somos sustentáveis. Na verdade, ele ainda tem, alguém vai receber esse plástico em algum momento. Tá? Não está fazendo nada, mas cria essa sensação de que está fazendo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essas diversas plataformas que existem hoje no metaverso, elas se diferem de quê? Cada uma tem sua moeda, a gente sabe disso, mas tem outros atrativos que levam um a investir numa plataforma e outro na outra? Olha, geralmente o efeito quem está lá é o grande ditador aí do porque uma plataforma tem mais sucesso ou não. Então é que nem shopping center, né? Isso. Quem tem as lojas tem aquele melhores... cara que é micado, né? Que ninguém quer ir, né? Tem um coletivo de criptoativos chamado Bored Apes, que é uma grande referência em que eles têm os NFTs, as figurinhas de a mesma foto com algum elemento estético diferente. É um macaco com a cara de entediado, e numa ele tá com chapéu de jogador, na outra ele tá com cara de zumbi, por aí vai. Aí você pergunta, o que é que a pessoa paga $70 mil ou mais, ou até milhões, para ter uma figurinha dessa? Porque essa figurinha é a chave para ele fazer parte de um clube. Tem um jogo virtual interativo onde se pode interagir, e aí apareceu no Twitter que Neymar Júnior tem uma, Madonna tem uma, e por aí cria um frenesi. E é um clube, Bored Ape Club, certo? E é um clube onde negócios acontecem, certo? Também é problemático porque você tem símbolos e há rumores de que tem atividades de grupos, por exemplo, de extrema-direita dentro desse tipo de recurso. O pessoal falando de nazismo dentro dessa coisa como uma coisa positiva, e não é, certo? Então a gente tem que tomar cuidado porque, de novo, é terra sem lei, é como o início da internet. É como bem no comecinho, assim que abriu a internet, você entrava num site para se informar sobre uma série de TV que você gostava, você caía em conteúdo de, assim, assustadores. Você fala uma coisa, Marcelo, acho que é interessante, Patrícia, a questão do mercado de artes, né? A gente sabe que o mercado de artes muitas vezes é utilizado para transportar valores, ou seja, o que vale um Van Gogh, enfim, é o que eu acho que eu estou disposto a pagar, né? Então, tem essa discussão também. E o que acontece hoje? Como é que hoje você tem leis internacionais, tratados internacionais costurados dentro da diplomacia, dentro do conceito internacional de leis internacionais, para evitar justamente o dinheiro, apesar que o fluxo continua, mas o dinheiro que sai ilegalmente, ou seja... A lavagem. Lavagem, exato. E artes infelizmente, um meio muito utilizado. Agora, como é que nós vamos controlar isso dentro desses tratados costurados hoje? Demoraram anos, né? Países que até há pouco tempo atrás eram considerados paraísos, finalmente entraram em tratados internacionais fruto da diplomacia, né? E agora como é que você vai transportar isso para o metaverso? Né? Essa lavagem, vamos chamar de dinheiro. A tecnologia ela tem uma característica que ela surge para depois ela ser regulada. Né? Porque ela começa a surgir, as coisas começam... Por exemplo, você está falando de negócios que estão surgindo aí no metaverso. Né? Desse tipo de jogo, da figurinha, isso é um negócio. Está se fazendo negócio ali. Né? Surgiu, já está acontecendo. Alguém tem que olhar. Alguém tem que ir atrás. Né? Mas assim... Regulamentar ou cuidar... mas é tão difícil... Essa palavra é bem perigosa, né? Hoje em dia, regulamentar, né? Você vai... Por isso, talvez, que tenha razão, essa questão da advocacia está muito interessada nisso aí, porque esse mercado vai ter que começar a ser analisado, regulado, né? Então... E uma coisa de arte que você falou, eu lembrei de uma exposição que houve, se eu não me engano, no México, e essa foi realmente uma coisa muito disruptiva. Você entrava numa sala e você se projeta com óculos de realidade aumentada e você se via fazendo aquela travessia entre o México e os Estados Unidos e no meio do deserto, e era abordado pela polícia. Só que você depois percebia que você era o cara que estava querendo invadir os Estados Unidos. Você era o mexicano que estava querendo entrar lá e a polícia americana veio para cima de você. Então, nesse momento, o que acontece? A pessoa que estava com aquele óculos de realidade aumentada, ela via, né, aquelas figuras virtuais, só que ela começava a sentir também as emoções daquela pessoa. Então, teve um momento em que uma delas tocou no policial, teve a curiosidade de tocar. Quando ela tocou, ela começou a ver como ele estava por dentro. Ela viu o coração dele batendo, ela viu que ele estava muito tenso, e ele começou a entender a emoção do outro.
Então, essa experiência da realidade aumentada, que a gente não pode nem dizer que é necessariamente um metaverso, mas é como a tecnologia pode trazer a emoção do outro para aquela experiência. Então ela viu naquele momento que, além dela estar nervosa porque ela estava fazendo um ato ilegal, a pessoa que veio combater também estava muito nervosa porque tinha que combater aquilo ali, aquela ilegalidade, né? Então foi uma experiência muito interessante, que eu acho que a tecnologia pode avançar muito nesse conceito, e o metaverso talvez seja bem propício para esse tipo de experiência, para você também, aí a gente vai entrar na questão de entender o próximo, né? De ter esse olhar mais abrangente, mais cuidadoso com o outro, né? Sim. Tem um experimento interessantíssimo de um coletivo que eles liberam todos os protocolos para você replicar o experimento. Você baixa as instruções e a configuração dos equipamentos, chama Machine to be Another, máquina de ser outro. E eles traziam imigrantes, mas traziam também pessoas do sexo oposto, ou pessoas com alguma deficiência, uma pessoa cadeirante, várias configurações, certo? Depende do que você quer conduzir como promoção de empatia. E aí você segue um protocolo de agora eu vou tocar na minha mão direita, agora eu vou tocar no meu pé, agora eu vou tocar na minha barriga, agora eu vou... Tinha até uma da pessoa tirar as roupas íntimas e ver as partes, para entender a questão das pessoas transgênero. Como é que é a experiência você sentir que está no corpo errado? Você desenvolver empatia para uma pessoa que quer passar por esse processo. E os resultados desse tipo de imersão, tá, são riquíssimos. Eu acho que é uma prática que todo mundo que você entender uma pessoa que tem um preconceito com algum grupo, você deveria trazer essa pessoa, obrigar ela a passar por um experimento desse. Deveria ser, por exemplo, a pessoa foi presa ou processada porque foi xenófobo ou racista. Ela deveria estar lá, como parte da punição dela, ela passar por isso como uma medida reeducativa, porque é indiscutível o quanto você é afetado por isso. É interessante, tá? Isso. E é no nível neurológico mesmo. É usado para pacientes paraplégicos recuperarem sensibilidade dos membros, né? Porque o cérebro começa a entender que o corpo é capaz de fazer aquilo e cria novos caminhos neurológicos. Novas conexões, né? Isso é muito importante. Amigos, estamos chegando ao fim. Já, Patrícia? Já. Você gostaria de fazer alguma consideração? Primeiro, parabenizar, Patrícia. Obrigado pelo convite. Parabéns, Marcelo, pela aula. Eu acho que serviu para instigar os ouvintes um pouquinho do metaverso, a importância da diplomacia, as relações internacionais. A gente sempre fala, né, Patrícia, que aqui é o hub consular do Nordeste, Pernambuco. Pernambuco fala para o mundo. Mais de 20, 25, 43. Já tem 43. 43 representações diplomáticas, além de entidades da ONU, por exemplo, Unicef, Habitat, enfim. É essencial no mundo globalizado e muito importante. Né? Pois é. Quem sabe futuramente nós vamos ter mais consulados, mas dentro do metaverso aqui, né? Então esse debate é muito importante, reforça a importância da diplomacia, né? Marcelo tem trazido esse olhar instigante para nós, dentro de Iperid. E parabenizar novamente, obrigado pelo espaço, e a gente fica à disposição, viu, Patrícia? Obrigado a você, Rani. Muito obrigada também. Marcelo. Obrigado também, Patrícia. É sempre bom ter a oportunidade da gente abrir esse horário. Eu fico lisonjeado quando a Rani fala que deu aula, mas eu também aprendi muito hoje. Espero que a gente tendo um hub de inovação e tecnologia como Porto Digital aqui e essa tradição consular, eu adoraria ver uma aproximação, tá, desses dois mundos. Tá, o quanto antes, assim, para não perdermos o bonde aí, né? Aproveitar, já que tem uma euforia em relação a esse tema, acho que era o momento da gente abordar ele antes que esfrie, né? Já está começando o movimento, a gente tem que fazer parte dele, né? Exato. Pegar onda, né? Protagonismo. Vamos surfar nessa onda, né? Bom, agradeço a vocês dois mais uma vez, fico lhe devendo um podcast sobre paradiplomacia. Olha aí. É dívida, viu? Podcast para diplomacia, em breve, aguardem. E agradeço você também por ter nos acompanhado até aqui. Não esqueçam de assinar o canal para receber as próximas notificações. Muito obrigada e até a próxima.